Bom dia. Hoje, 26 de abril de 2025, o nosso, salvo engano, 8º encontro para estudo da carta de Paulo aos Romanos. Hoje, um sábado. Então, vamos seguir com o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Sejam todos vocês bem-vindos. E vamos falar hoje do capítulo 3, versículos 21 a 31, ou seja, vamos encerrar o capítulo 3 nessa manhã de hoje, nessa manhã de sábado. Nós já estamos estudando a carta já faz um tempo e vamos seguindo, né? Ainda por um bom tempo, porque estamos no capítulo 3 e temos que estudar toda a carta. Repito, a carta de Paulo aos Romanos, para mim, é um dos tratados teológicos mais profundos da estrutura paulina. De todas as cartas de Paulo, de todas as epístolas escritas por Paulo ou atribuídas a ele, eu vejo na carta aos Romanos um profundo estudo, uma profunda reflexão sobre a mensagem do Cristo. Creio eu que essa carta aos Romanos seja o divisor de águas no raciocínio cristão. E uma outra sequência de estudos que estamos fazendo é sobre a história do cristianismo. Nós falaremos um pouco sobre a importância de Paulo para a história do cristianismo. E aqui na carta, hoje especificamente, nós vamos conversar do versículo 21 à frente, do capítulo 3, que vem como um título da exegese, a justificação pela fé em Cristo. Nós trabalhamos até agora as falas, a introdução, digamos, né, do que Paulo vinha trabalhando aos romanos, dizendo a eles sobre a importância aos judeus romanos cristãos, aos judeus que estavam em Roma cristãos, aos cristãos não judeus que também estavam em Roma. Paulo então conversava sobre a fé, sobre as obras da lei, sobre o cumprir as regras da lei, sobre o comportamento mediante o entendimento dos mandamentos, e ele fazia e faz a crítica da exterioridade e da interioridade da religiosidade, por assim dizer. Ou seja, ele critica as aparências e ele enaltece a essência. O sentimento de viver o evangelho é mais importante do que as práticas exteriores apenas demonstrativas. Então essa é a ideia, resumidamente, é a ideia paulina. E aqui então no versículo 21, vamos ler à frente, né, toda a estrutura, diz o seguinte, a carta de Paulo: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. A justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Onde, pois, a jactância foi toda excluída? Por que lei? Por que das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E é porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma.
antes confirmamos a lei. Esse é o trecho da carta de Paulo. Mais uma vez, aparentemente confuso, mas não é confuso. Entendendo o contexto, entendendo a cultura, entendendo a forma de linguagem e o objetivo, facilita-nos a interpretação. Johann Calvino, ele dizia que interpretar um texto é tentar entender o pensamento do escritor. É interessante isso. Que, aliás, Calvino é um dos grandes intérpretes de Paulo. Aliás, tem um livro dele interessante, que é Romanos, né, que é de Calvino. Até não coloquei na foto da nossa literatura, mas é interessante. É um livro escrito lá no século XVII, século XVI. Esse livro é escrito. E ele comenta a carta de Paulo aos Romanos, obviamente com uma visão característica daquela cultura e com uma visão calvinista, o que não podia ser diferente, já que o livro é de João Calvino, né? O Johann Calvinus, que é um bom intérprete. Quando ele escreveu esse livro aqui, ele tinha por volta dos seus 30 anos, né? Estava no auge do processo da reforma religiosa pós-Lutero, né? Então, é interessante essa obra, né, de Calvino, e aqui também, né, aqui em cima eu estou mostrando, ó, aqui existe uma outra sequência de obra dele, de Calvino, que são as Institutas. É muito interessante também para quem quer conhecer o pensamento reformista de Johann Calvino. Mas só observação, e ele dizia isso, que para não adulterar um texto, para não adulterar a interpretação, precisaria entender o pensamento do escritor, o pensamento do autor. E é isso que, de certa forma, nós fazemos ao analisar os textos, tentando entender qual era a personalidade de Paulo, tentando entender a característica do povo para quem ele escrevia, tentando entender o corpo doutrinário que ele defendia, tentando entender a cultura geral na qual ele se incluía. E aí facilita-nos um pouco perceber os dizeres do texto. Não é uma interpretação teológica, não é uma interpretação gramático-histórico-literal. É uma interpretação buscando aquilo que o próprio apóstolo Paulo falava, o espírito da letra, né? Tentando entender a aura, né? O contexto, o conjunto de elementos que levou Paulo a escrever o texto. E aqui, então, vem um ponto que eu diria forte, para não dizer o divisor de águas do pensamento paulino, que é a justificação pela fé. O que é a ideia de justificação no termo de Paulo, nos termos paulinos? Justificação é o mesmo que aprovação, é o mesmo que salvação, é o nos justificar perante Deus, é o sentirmos-nos merecedores do nosso desenvolvimento, da nossa evolução. Então, quando diz justificação, é estar quite com a consciência em Deus. E aqui Paulo, então, trabalha, eu diria, o ponto-chave do seu pensamento, por assim dizer, teológico, que é a salvação pela fé. Aqui Paulo vai traçar, ele vai começar a traçar a diferenciação e o porquê da justificação pela fé ou pelas obras da lei. E é muito importante nós entendermos isso. Paulo não critica as obras da lei. Ele só diz que as obras da lei se aplicam aos que estão sob a lei. E qual lei a qual lei Paulo se refere? A Torá. Então ele diz que a ideia das obras aplica-se aos judeus, aos que seguem a Torá. Mas a mensagem do Cristo não era só para judeus, era para toda a humanidade, para todas as pessoas. Ora, como exigir, como Deus estabeleceria a salvação pelas obras da lei, se nem todos os povos estavam sob
a lei, sob a Torá. Se a Torá é um código moral para os judeus, mas não é um código moral para os outros povos. E Deus não poderia ser exclusivista. Deus não poderia ser um ser que criou toda a humanidade e estabeleceu um povo para ser o seu povo. Na verdade, todos somos povos de Deus, porque todos somos criaturas de Deus. Agora, cada povo, com a sua cultura, com a sua característica, desenvolve as suas regras éticas, as suas regras morais. Alguns povos, eminentemente regras sociológicas, outros povos, regras teológicas. Mas são regras de acordo com um povo, mas todas elas, digamos que, sob um guarda-chuva, que é a ideia da lei natural, a lei de Deus. Então, Paulo está fazendo uma crítica não pejorativa, mas está fazendo uma reflexão sobre a ideia das obras da lei e a ideia da fé. Dizendo, então, que não bastava ter as obras da lei, era preciso ter o sentimento, a fé. A fé, e aqui ele explica, a fé em Cristo. Não é uma fé abstrata. E quando ele diz a fé em Cristo, é o acreditar, sentir e vivenciar os ensinos que o Cristo trouxe. Então ele vai discorrer nesse conjunto de versículos, preparando inclusive para depois trabalhar a ideia da salvação, da justificação pela fé em Abraão. Ele vai trabalhar aqui esses elementos. Por isso ele diz, já no versículo 21, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja que interessante. Agora, sem lei. Quando ele diz sem lei, ele está dizendo o seguinte, agora os gentios, agora o povo que não estava sob a regra da Torá, o não judeu, agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Quer dizer, fora da Torá há a justiça de Deus também, ou na Torá também tem a justiça de Deus. Então ele diz, fora, agora sem a lei, ou seja, os gentios, manifesta-se a justiça de Deus. E ele usa um trocadilho legal, testemunhada pela lei e pelos profetas. Como que a dizer que fora do que está escrito na Torá, fora do que está no conjunto de leis, as 613, havia, sim, a lei, a justiça de Deus. Escrita ali naqueles 613, digamos, dispositivos, alguns divinos, outros bem humanos, mas que fora ali também a lei de Deus imperava. E essa lei de Deus que imperava fora, ou seja, aos gentios, era testemunhada pela própria lei de Deus na Torá. Ou seja, não havia diferença. Poderia haver diferença nas práticas, mas na episteme, ou seja, no sentido epistemológico, na base do conhecimento da lei de Deus, era uma. E está correta a ideia paulina, óbvio, porque a lei de Deus só pode ser uma, porque Deus é apenas um, ele vai dizer isso aqui, pois Deus é um só. Damião pergunta qual o texto, é o capítulo 3, Damião, a partir do versículo 21 até o final do tópico, até o 30, da carta de Paulo aos Romanos. É o nosso estudo diário da carta de Paulo aos Romanos. Então vejam, aqui faz essa observação, que agora, ou seja, no tempo presente dele, sem lei se manifestou a justiça de Deus, ou seja, a justiça de Deus ela é única. As estruturas religiosas, as escolas religiosas, as religiões interpretam e, digamos que, buscam regulamentar a lei de Deus.
É como se as religiões fossem elementos regulamentadores da lei de Deus. E regulamentadores segundo os seus entendimentos, segundo suas culturas, segundo os momentos nos quais elas se inserem, as religiões. Então, aqui, já no versículo 21, Paulo deixa isso muito tranquilo para nós. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O que é a lei e os profetas? É a essência do pensamento, digamos, legal dos judeus. A Tanakh, ela traz justamente essa ideia. A ideia, lembra quando Jesus dizia, desse mandamento depende toda a lei e os profetas? Observemos na transfiguração, quem aparece junto a Jesus na transfiguração, Moisés, que simboliza a lei, Elias, que simboliza os profetas, Elias, o maior dos profetas, e Moisés, que representa a lei, a Torá. Então, aqui então está dizendo Paulo que a justiça de Deus aos gentios é testemunhada tanto pela lei, pela Torá, quanto pelos profetas. Ou seja, não diverge. Podem divergir as práticas, mas não diverge a essência. Prática, ela se mistura à cultura do povo para viver a mesma essência, mas de maneira diferente. Vamos observar, para facilitar, olhamos a prática da Igreja Católica Apostólica Romana e olhamos a prática, por exemplo, das igrejas protestantes. A essência que elas comungam é a mesma, a mensagem do Cristo. Mas a maneira de praticar no aspecto, digamos que exterior, difere. A Igreja Católica ela é muito dada aos ritos, às simbologias, aos rituais. Já as igrejas protestantes, em regra, não são dadas a rituais. Embora tenham alguns, mas não são dadas a rituais. A Igreja Católica Apostólica Romana trabalha muito em cima de símbolos. Quando olha, por exemplo, a missa é uma grande simbologia de passagens, de momentos vividos pelo Cristo. O ano litúrgico é uma grande simbologia da vida do próprio Cristo, do tempo do Cristo. Já as igrejas protestantes não. Trabalham, né, sem um ritual, por assim dizer, engessado, limitado. Então, essas são as práticas. Existem igrejas cujas práticas são menos devocionais, outras mais devocionais. Há uso de paramentos. Em algumas religiões, o paramento, ou seja, a vestimenta, é um elemento ritualístico, é um elemento simbólico, para outras não. Então, as práticas são diferentes, mas a essência é a mesma. Qual é a essência das igrejas cristãs? O Cristo. Qual é a forma de vivenciar ou de praticar? Ela vai mudando. São formas. Essência no singular, formas no plural. Então, aqui Paulo está dizendo que a justiça de Deus é a mesma para gentios ou para judeus. Porque, diz ele, Deus é um só. E aí ele segue dizendo, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção em que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. Vejam, aqui Paulo está dizendo que a justiça de Deus foi melhor apresentada, ou foi melhor, não é bem a palavra, foi unicamente demonstrada na sua grandeza pelo Cristo. Como a dizer que
entender a justiça de Deus é mais fácil entendendo os ensinos do Cristo. Daí aquela ideia do verbo, ou seja, a palavra de Deus, ou seja, aquela lei natural, Cristo a verbalizou para nós. Por isso dizer o verbo de Deus encarnado, ou seja, não é o Deus encarnado, o verbo, ou seja, o ensino, a lei natural, a lei divina, proferida pelo Cristo. E aí ele diz fé em Jesus Cristo, não é no sentido devocional, pura e simplesmente. Fé em Jesus Cristo não é no sentido contemplativo, melhor dizendo, porque devocional acaba sendo. Não é no sentido contemplativo, não é aquela fé externa, não é a fé para cumprir rituais, achando que os rituais determinam a consequencialidade da própria fé. Não, é aquela fé independente de religiões. Emmanuel, lá no livro Consolador, questão 354, ele nos dá uma definição sobre fé muito interessante. Ele diz, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Olha que definição. Percebamos essa profundidade. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas, mostrando-nos que crença está limitada pelos conceitos religiosos. A fé, não. A fé é o sentimento natural, genuíno da criatura para com o Criador. As crenças religiosas trazem rituais. A fé dispensa rituais, naturalmente. A fé aceita os rituais, mas não depende dos rituais. A crença liga-se a rituais, porque crença está dentro de um quadrado chamado religião. E fé é todo o fora do quadrado, e até dentro, mas é mais do que o quadrado. A fé é a luminosa certeza em Deus. Certeza que não se explica, se tem. É a confiança plena. A crença, ela reduz ao nível do entendimento humano o sentimento, a certeza, que é justamente transcendente ao entendimento humano. Dizer de fé racional é importante, sim. Fé raciocinada é fundamental, ou seja, crer sabendo por que crer. Mas a fé, ela vai muito além. A fé, eu gosto de dizer, brincar, ela se assemelha a uma frase do personagem lá do Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna, o Chicó. Ele diz assim, só sei que é assim. Não sei, só sei que é assim, só sei que é assim. A fé é mais ou menos isso. Só sei que é assim. É uma certeza interior que não demanda comprovações. É um dizer, a mim me basta, me sinto bem assim. Só sei que é assim, na linguagem, então, do nosso Chicó. Né? O Nelson faz uma pergunta, como ficam as pessoas que acreditam em templo sendo um refúgio único nessa existência? Veja só, Nelson, quando o ritual, quando a prática externa está carregada de sentimentos, o efeito acontece, porque não é pela prática, é pelo sentimento que está na prática. Quando falamos da prática externa, é quando ela é vazia, é só ela. Então vejamos, uma pessoa que acredita piamente que fazer uma peregrinação
é uma demonstração de confiança no seu Criador, aquela peregrinação tem efeito. Não pela peregrinação em si, mas pelo sentimento depositado pela pessoa. Quando uma pessoa, num ritual religioso, tem um objeto, tem ali um incenso, por exemplo, não é o incenso em si o elemento, digamos, salvídico. É a confiança, é a fé que ela tem. Isso é o que nós chamamos de crença. Por isso eu disse que toda crença tem fé, mas nem toda fé depende de crença. Então, como ficam as pessoas que acreditam em templos sendo um refúgio único nessa existência? Ficam bem, porque elas acreditam. Veja o termo que você colocou, veja o verbo que você colocou, Nelson. Acreditam. Não é só uma prática exterior. Quando uma pessoa contrita vai a um templo, seja qual for ele, ela vai não pelo templo externo, ela vai pelo sentimento de refúgio que ela sente ali dentro. É talvez o silêncio, o ambiente, o psiquismo, e ela ali se alimenta. Diferente de outros. Vejamos, cidade histórica, por exemplo, Ouro Preto, que tem, sei lá, cerca de 30 igrejas. Os turistas entram na igreja. Quando entra um turista católico, ele reverencia a estrutura do templo. Quando entra um turista ateu, ele vai olhar a arte que está ali. Se ele entra lá na igreja de São Francisco, ele vai olhar os afrescos, a arte, a escultura. Quando entra o católico, ele também vê a arte, a escultura, mas ele entra com um sentimento de contrição. Ele faz a vênia, muitos até fazem a genuflexão. Ali não é a entrada somente num edifício. Aquela pessoa sente entronizando-se numa estrutura transcendental. E outra entra num edifício, vendo apenas a arte. Quando entramos, por exemplo, sei lá, vamos colocar agora numa arte mais de envergadura maior, entra, por exemplo, na Capela Sistina, um ateu vai olhar os afrescos, a pintura de Michelangelo, aquele teto belíssimo, vai interpretar a arte, a essência, a característica. Já o religioso, aquele católico principalmente, apostólico romano, ele vai se sentir abraçado por aquela arte, abraçado pelo aspecto de fé que ele traz, contrição que ele traz. Então, como ficam as pessoas que acreditam em templo sendo um refúgio único nessa existência? Ficam bem, ficam muito bem, por causa do verbo acreditar. Então é isso que eu consigo lhe responder, Nelson, né? Aqui ele acrescenta, temos que sentir no coração, exatamente isso, Nelson. O sentimento é o veículo propulsor. O sentimento é o que determina. É muito importante o campo do sentimento no elemento da fé. Aliás, a fé é o sentimento. Então, Paulo está trabalhando isso aqui e vai dizer, pois todos pecaram, ou seja, todos nós somos seres falíveis. Falíveis. Nós estamos, afinal, no mundo de provas e expiações, como determina, aliás, como indica-nos o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mundos de provas e expiações. E aqui vem Paulo trazendo uma coisa belíssima. No versículo 24, ele diz, pois todos pecaram, né, e carecem da glória de Deus, versículo 23, depois ele diz no 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Olha que interessante. Sendo justificados gratuitamente por sua graça. Esse gratuitamente, veja, é um advérbio. É muito legal. Aliás, advérbios,
quando nos deparamos com advérbios, com alocuções adverbiais, com orações adverbiais, é interessante darmos uma parada, porque advérbio ele é muito rico, advérbio de forma, de conteúdo, de intensidade, de tempo, de essência. Aqui então, veja, ele está usando um advérbio, Deus nos dá gratuitamente, gratuitamente, como quem diz, é da lei de Deus, está na natureza, ninguém vai comprar a justificação, ninguém precisa fabricar a justificação, é da essência divina. Se nós olharmos essa expressão, esse advérbio, gratuitamente, e acrescido ainda por sua graça já é também gratuitamente, ou seja, por sua vontade, nos leva a um dos atributos da divindade, um dos atributos de Deus, estudado pela filosofia, trazido pelos benfeitores espirituais, na questão número 13, lá do Livro dos Espíritos. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é soberanamente justo e bom. Aqui nessa expressão fica belíssimo isso, na expressão paulina. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante redenção que há em Cristo Jesus. E se nós olharmos a questão 625, lá do Livro dos Espíritos, nós veremos uma pergunta e uma resposta interessantes. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? A resposta, Jesus. Vejamos que a questão 113, com a questão 625, a 113 que nos fala dos atributos da divindade, dentre eles, Deus é soberanamente justo e bom. E a 625 que nos fala que Jesus é o nosso modelo e guia. É o que está escrito aqui por Paulo. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Por que há redenção em Cristo Jesus? Pela mensagem que ele nos deixou, pelos ensinos que nós dele temos, pelas regras, melhor dizendo, pelos convites que ele nos trouxe. Como ele disse, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga. Aqui Paulo está dizendo que Jesus é a chave, que abre-nos o entendimento da lei de Deus. No discurso de Estevão, grafado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão, Estevão diz, Moisés é a porta, Jesus a chave. O que Estevão estava dizendo? Que para entender profundamente o que era a lei, precisava entender Jesus. Jesus era a chave. E qual frase de Jesus nos mostra que ele é a chave para entender? Eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe o seu verdadeiro cumprimento. Por isso Paulo diz aqui que sem lei também se manifesta a justiça de Deus quando calçada a fé em Cristo Jesus. Porque é o Cristo que vai trazer o verdadeiro cumprimento da lei. Não a frieza da letra, mas o calor do Espírito que está na letra. Quantas vezes Jesus fez correções de maneira educada na estrutura da lei? Por exemplo, quando acusaram seus discípulos de comer sem lavar as mãos. Ele disse o quê? O mal maior que faz ao homem não é o que lhe entra pela boca, mas o que dela sai, pois a boca fala daquilo que o coração está repleto. Vejamos. Quando acusaram-no de curar em dia de sábado, ele disse, o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Então ele fazia, ele abria com a chave que ele era, o melhor entendimento da lei. Por isso Paulo insiste sempre e insistirá durante toda a estrutura do seu ensino na fé em Cristo Jesus e não nas obras da lei.
E essa ideia de gratuitamente por sua graça, não é Deus fazendo assim, ó, esse eu vou justificar, esse não, esse sim, esse não, esse me agrada, esse não. Deus não joga dados. Deus não vive da álea, ou seja, da sorte. A graça aqui é que a oportunidade é para todas as pessoas. A graça colocada, eu esqueci minha água, de trazer a minha canequinha de água, esse por sua graça, quer dizer que a lei de Deus é para todos, que as oportunidades redentoras são para todos, e não para alguns. E aí vem Paulo trazendo agora um simbolismo da cruz, quando ele diz, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça. Esse por seu sangue, lógico, refere-se ao sacrifício demonstrado por Jesus. O sacrifício da cruz, ele é validado por Jesus ter reaparecido depois da morte. Eu vou usar o termo ressurreição, que é o termo que está nos evangelhos, sem entrar no mérito teológico da palavra ser ressurreição. Vamos usar o termo significando reaparecimento. O sacrifício da cruz mostrou a morte. O reaparecimento de Jesus depois da morte mostrou a morte da morte, ou seja, mostrou que a vida continua. Então, o sacrifício do sangue da cruz, do sangue, no termo evangélico, vertido da cruz, está na ressurreição, ou no sentido de reaparecimento. Está no fato de Jesus se mostrar depois da morte. Se houvesse apenas a cruz, sem o reaparecimento depois da morte, não haveria o sacrifício, não haveria o simbolismo, não haveria a consequência. Seria a morte como a morte de outros crucificados. 2 deles que foram crucificados com Jesus não reapareceram depois da morte. Se Jesus não reaparecesse, seria como aqueles outros 2. Então, quando dizemos o sacrifício da cruz, não podemos isolar a cruz. É preciso que a cruz esteja colocada no contexto, que a cruz só termina 3 dias depois da crucifixão, quando Jesus se reapresenta para dizer, eu venci a morte, eu matei a morte, para dizer, olha, vejam, a vida continua, a vida não termina no túmulo. Então esse é o grande elemento do chamado sacrifício do sangue da cruz. Volto a dizer, se Jesus não houvesse reaparecido, seria mais um crucificado. E quem diz isso também é o apóstolo Paulo, não aqui aos Romanos, não aqui nesse texto. Ele vai dizer, se Jesus não houvesse ressuscitado, em vão seria a sua pregação, vã seria a sua doutrina. Ou seja, se ele não tivesse provado que existe outro mundo, não adiantava ou não teria adiantado ele ter falado que existia outro mundo. Então está muito tranquilo isso, né? Nós não podemos transformar o fato da cruz num elemento salvífico sem colocá-lo no contexto da vida de Jesus. E no contexto da vida de Jesus, ele se apresenta depois da crucifixão, depois da morte. O Fernando faz uma pergunta, Simão, o que significa o termo justificado na fala de Paulo? Até eu disse isso no início, Fernando, talvez você não tinha entrado. Significa a salvação. No contexto de Paulo é o seguinte, ó, será justificado por Deus, ou seja, estará em comunhão com Deus. Na linguagem espírita, por exemplo, é a questão 621, né? É a consciência tranquila. Onde está escrita a lei de Deus? É a questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência é a resposta. Então essa justificação é essa consciência tranquila. Na fala paulina seria estar em comunhão com Deus. Para estar em comunhão com Deus, a fé.
seria o elemento de justificação. E não as obras da lei, que ele vai criticar agora à frente, nós vamos chegar lá. E aí ele então vai trabalhar mediante a fé para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. É como se ele dissesse, a partir do Cristo, a partir do momento que o Cristo esteve conosco, a partir da mensagem, do ensino que ele deixou, não há justificativa para os erros. Porque a luz se fez, como disse o Cristo, né? Eu sou ele é a luz do mundo, ele não disse isso. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que desceu à terra, é o pão vivo descido do céu, é a água que aplaca a sede. Então, aqui Paulo está dizendo que antes aprove, não é bem o termo, mas aprove a Deus deixar, como ele diz aqui, deixar impune, pela sua tolerância deixar impune os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, ou seja, depois do Cristo, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, é como se ele dissesse, olha, existe o antes e o depois de Jesus. E o que interessa é o depois dele. Por quê? Porque veio a mensagem libertadora. Como disse o Cristo, narrado pelo evangelista João, capítulo 10, versículo 10 do seu evangelho, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E segue Paulo. Onde, pois, a jactância? Ele está perguntando, por que da jactância? O que é jactância? Vaidade? Orgulho, vaidade, prepotência? Onde, pois, a jactância? De quem que ele está perguntando? A quem que ele está perguntando e a quem ele está se referindo? Àqueles da lei. Onde está a vaidade, o orgulho daqueles que dizem estou sob a lei? E ele me responde, foi de todo excluída. Por que lei? Por que das obras? Por que ele diz foi de tudo excluída? Porque vem o Cristo trazendo uma mensagem vivificante. E ele diz, não é o elemento principal. Por que então da vaidade de dizer temos a lei? Melhor seria dizer vivemos o sentimento genuíno da amorosidade trazida pelo Cristo. E ele segue. Por que da lei? Por que das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé e não a lei das obras. A lei da fé. E aí ele mesmo diz, concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Essa é a frase mais forte. Veja, ele começa a frase com a partícula conclusiva, dizendo assim, concluímos, pois, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que ele está dizendo aqui? Que as obras da lei justificam, desde que irrigadas pela fé. E a fé não precisa das obras da lei. As obras da lei precisam da fé. A fé não precisa das obras da lei. É isso que ele está dizendo. Agora entendamos mais uma vez. Obras da lei. Obras da lei. Aqui ele não está dizendo obras no sentido caridade. O apóstolo Tiago, na sua epístola, é que assim diz, obras com sentido de caridade. Mas mesmo no sentido de caridade, sem a vontade de fazê-las, ou seja, sem o motivo, a fé, também ela é nula. Abra um parêntese. No meio espírita, tem-se, com exatidão,
a máxima de fora da caridade não há salvação. Pode aparentemente contrariar o que está dizendo aqui. Mas Paulo falou que é pelas obras, lá fala que é caridade. Agora, Paulo fala que é pela fé, desculpe, esquece. Paulo fala que é pela fé e lá fala caridade. Mas se nós olharmos bem, e aqui é que vem um negócio super legal. O apóstolo Paulo, em espírito, escreve uma mensagem que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ele mesmo responde a essa aparente contradição. É a única mensagem que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. É o título do capítulo e é o título da mensagem. E é uma mensagem com 2 parágrafos. E no final do primeiro parágrafo, o Espírito Paulo de Tarso, ele diz: para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Para fazer o bem é necessária a ação da vontade. Mesmo na caridade, se não tiver vontade, se não tiver a fé, ou seja, o ato é falso, o ato é aparente. Suponhamos, eu vou fazer uma campanha de arrecadação de alimentos. Aí a pessoa diz assim: Simão, você vai na campanha de arrecadação de alimentos? Eu falo: lógico que eu vou. Se eu não for, o que vão pensar de mim? Veja, se eu não for, o que pensarão a meu respeito? Eu estou indo só por aparência. E tem um pensador espírita, contemporâneo a Kardec, chamado Leon Denis. Ele, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Existe uma falsa aparência do bem. Então, quando se diz fora da caridade não há salvação, não é o ato material. E aí vou valer-me mais uma vez de Paulo, na sua narrativa, na sua primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, que Paulo nos dá uma aula sobre essa ideia do sentimento colocado na fé. Vamos ver aqui, dito pelo próprio Paulo, para que eu não me incorra em algum erro de memória. Veja o que nos fala o apóstolo Paulo, capítulo 13, primeira carta aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporte. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão, havendo língua, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que o é somente em parte será aniquilado. E segue. Quando eu era menino, falava como menino e vai seguindo. Veja o que ele diz aqui. Ainda que eu tivesse o dom de profetizar e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montanhas, se eu não tiver amor, nada serei. Então, quando Paulo fala da fé, ele não fala da crença. Ele não fala do acreditar. Ele fala do sentir. E quando fala fé em Cristo Jesus, o que Cristo Jesus nos trouxe, senão a condensação da lei do amor? É esse o ponto que precisamos entender. Vivenciá-lo. É isso que é a fé. E as obras da lei o que são? Cumprir exteriormente
aquilo que a lei estabelecia. Só isso. Então, aqui, Paulo deixa muito claro, o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora, quando vem o apóstolo Tiago, ele nos fala da obra, mas não é mais a obra da lei no sentido exterioridade. Quando ele nos fala a fé sem obras é nula, é que não adianta eu apenas acreditar em Deus. Não adianta eu ter todo o amor a Deus se eu não sirvo ao próximo. Se eu não sou útil aos outros. Do que adianta uma fé que fica encaixotada? Como diz o Cristo, não se acende uma lanterna, uma lamparina, para colocar debaixo do alqueire, mas no velador, para que ilumine ou alumie toda a casa. Então, quando o apóstolo Tiago diz a fé sem obras é morta, é nula em si mesma, ele está se referindo, sim, a obras no sentido de bondade, obras no bem. Aqui, quando Paulo fala que não são as obras que justificam, ele quer dizer obras da lei, os rituais, a ritualística. Calvino não concorda muito com essa ideia. Ele diz que Paulo, quando fala obras da lei, é toda a lei. Já Agostinho, Orígenes, entendem que Paulo se referia a obras da lei no sentido dos rituais. E eu comungo da ideia paulina, da ideia agostiniana, comungo da ideia dos outros pensadores, e com todo respeito à ideia de Calvino, eu fico com Agostinho, que trabalha a ideia de que são obras da lei aqui, a exterioridade, as práticas externas, e não a lei no todo. Por quê? Porque obras da lei é o aspecto de devoção material. E o que Paulo está criticando é isso. A devoção material por si só não elementa, não justifica. Por si só. Porque veja o que ele diz. O homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Ou seja, ter as obras da lei regadas pela fé, ótimo. Mas ter somente as obras da lei sem a fé, não haveria efeito. Seria inócuo. Uma das obras da lei, né, acender o incenso. Acender o incenso. Obras da lei, não comer o pão com fermento na época da Páscoa. São obras da lei, parte externa. Trazendo para a realidade atual, ou para a religião mais atual, obras da lei, por exemplo, na Igreja Católica Apostólica Romana, a sugestão, porque não é imposição, a sugestão de abstinência de carne na sexta-feira da Paixão, é uma obra material da lei, é uma prática. O jejum, tanto na estrutura judaica como na estrutura das igrejas, o jejum é uma obra da lei, uma obra material. Sobre isso, inclusive, Jesus chamou a atenção, capítulo 6 de Mateus, quando ele vai dizer, tu, quando jejuares, não faças como fazem os fariseus, que mostram-se contritos. Tu cinges a face, cinjas a face, ou seja, quando jejuar, não conta que está jejuando. Porque quando jejuavam, mostravam ali aquele olhar de fraqueza, estou jejuando. Isso é prática exterior. E ele dizia, então que jejue, seguindo as obras da lei, mas que não fique mostrando. Seja alegre, mostre-se alegre. Veja como Mateus registra isso. Vamos lá em Mateus, não custa nada, estamos aqui já, estamos com o texto próximo. Capítulo 6 de Mateus, lá no Sermão do Monte, quando ele fala do jejum, né? Vamos lá. Versículo 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares,
unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu pai em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, quando Paulo diz que não são as obras da lei, são esses tipos de obras. Não é o jejum que vai ser o elemento salvídico. É o sentimento que se tem quando se jejua. É a fé ali. E aí os judeus ali, os fariseus, jejuavam mostrando-se contristados, com a face sofrida, para dizer, olha como ele é bom, ele jejua. Isso é exterioridade. E Jesus dizia, não, tudo bem, jejue, mas não mostre que está jejuando. Aí sim é o sentimento. Então entenderam por que Paulo diz que não são as obras da lei que salvam? Daí eu fico com a ideia agostiniana de entender que por obras da lei são as práticas exteriores e não toda a estrutura da Torá. Então, aqui fica muito claro que Paulo... E por que Paulo defende essa ideia? Ele não era chamado de o apóstolo dos gentios? Os gentios não estavam sob a lei. Os gentios não seguiam a Torá. Então os gentios nunca seriam justificados perante Deus? Quer dizer que para ser justificado perante Deus, primeiro tinha que ser judeu? Paulo está dizendo que não. E, aliás, essa foi uma grande controvérsia, essa foi uma grande... Quase que gerou um cisma entre os seguidores do pensamento paulino e dos seguidores do pensamento judaico-cristão da época dos apóstolos ainda. Nós vamos estudar isso no nosso ciclo de estudos sobre a história do cristianismo. Já fizemos dois encontros, a segunda-feira teremos o terceiro. É importante entendermos, porque Paulo dizia isso. E lá à frente, depois nós vamos analisar isso na próxima semana, à frente, Paulo vai dizer sobre Abraão, dizendo que Abraão não foi justificado pela lei, porque a lei não existia quando Abraão existiu. Abraão é antes da lei, a lei vem com Moisés, Abraão é antes de Moisés, ele foi justificado perante Deus, e aliás foi justificado antes mesmo da circuncisão. Antes de ser circuncidado, Abraão já tinha sido justificado por Deus. Então, Paulo vem trazer esse elemento. O que eu gosto na fala de Paulo é que ele fundamenta os seus argumentos. Era um grande estudioso, né? Um discípulo, um aluno de Gamaliel. Né? Gamaliel, um dos mais sábios doutores da lei, um dos mais sábios rabinos, que por sua vez era da escola de Hillel, né? Uma escola judaica de grande profundidade, né? Duas escolas marcantes do judaísmo, a escola de Shammai e a escola de Hillel. E Gamaliel era da escola de Hillel, e Paulo foi aluno de Gamaliel. Então Paulo era versado nas escrituras. Por isso que os argumentos paulinos, eles são fortes, porque eles são fundamentados. Ele fundamenta no conhecimento judaico para mostrar a inaplicabilidade do pensamento judaico para os gentios. É uma maestria essa estrutura paulina. Ele busca no judaísmo o fundamento para dizer que não se aplica o judaísmo a quem não for judeu. Ele tira do judaísmo os elementos comprobatórios para a sua fala de dizer que os gentios não precisavam ser circuncidados. Ele busca na história dos judeus, lá no patriarca Abraão, a justificativa para a justificativa perante Deus. Então, é muito importante isso. E volto a dizer, aos espíritas em especial, quando citam as obras que salvam e citam Paulo, não é Paulo. As obras, no sentido caridade, quem fala é Tiago. Paulo aqui ele se refere às obras da lei. Porque muitos falam, como que as obras salvam se Paulo fala que elas não salvam? Paulo aqui está falando das obras da lei, como ele mesmo escreve. O homem é justificado pela fé independentemente das obras da lei. Das obras da lei. E não no sentido de obras, no sentido de bondade, de caridade, de atos bons.
E segue Paulo. O homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. E aí ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? Olha que pergunta dura. Porque se é para justificar pelas obras da lei, então só poderiam ser justificados os judeus. E os outros? E aí ele diz, é porventura Deus somente dos judeus? Ele diz, não é também dos gentios? Sim, também dos gentios, diz ele, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Eu sempre digo, Paulo, ele é o mestre dos trocadilhos. Veja o jogo de palavras que ele faz aqui agora, nesse pedacinho do versículo. Veja o que ele diz assim, diz, Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso, e mediante a fé o incircunciso. Aparentemente é a mesma coisa, por fé mediante a fé. Por fé é dar fé de, ou seja, por fé, ou seja, as obras da lei dão fé. Mediante a fé é o sentimento genuíno puro. Os gentios não tinham por fé, tinham mediante. Os judeus eram por fé. Não é assim que vemos, por exemplo, quando vamos registrar um documento e pedimos a fé pública. Então diz lá, dou fé, quer dizer, confirmo. Então, os judeus, a lei confirma. Os gentios, o sentimento é que estabelece. Então, por isso ele faz o trocadilho. Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso. E mediante a fé o incircunciso. Quem sabe escrever, não joga palavras fora. Não joga palavras fora. Cada palavra tem o seu sentido. Aqui, pergunta VF Const, qual o livro de estudo de hoje? É o nosso estudo da carta de Paulo aos Romanos. Estamos estudando o capítulo 3, do versículo 21 ao versículo 30. Já terminando, estamos já no versículo 31, desculpa, já estamos no versículo 30. Vejam, é importante nós entendermos tudo isso. Um texto bem escrito, ele é gostoso de ser analisado, porque as palavras falam por si. Quem sabe construir um texto, deixa a ideia clara. E não desperdiça palavras. Não desperdiça palavras. Mesmo quando as repete, não as repete por redundância. As repete porque tem um motivo de fixação ali. Então olha esse trocadilho belíssimo. Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Poderia ter dito, então, justificará pela fé o circunciso e o incircunciso. O circunciso tem a lei, o incircunciso não está sob a lei. Então, para o circunciso, por fé. Para o incircunciso, mediante. O que ele demonstra de fé. E aí ele encerra o conjunto dizendo, anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Que primor! Esse trecho, do versículo 21 ao versículo 31, primor. E escrito por um grande escritor, por uma pessoa que sabia colocar no papel o que ele estava pensando. E sabia colocar no papel de maneira tal que o leitor entenderia. Eu me encanto com a lógica paulina. Com todas as suas características de época, respeitando as características de época, há falas de Paulo que, se trazidas para hoje ipsis verbis, não seriam aplicáveis. Mas lembramos que ele estava dentro de um contexto cultural, numa sociedade com determinado contexto cultural, numa sociedade patriarcal, inclusive. Então nós temos algumas falas, inclusive aos romanos, que não podem ser trazidas para hoje ipsis verbis, do jeito que falou.
porque cairíamos em erros comportamentais dentro da cultura atual da igualdade, por exemplo, de gêneros. Mas é preciso que todo texto escrito numa época determinada seja lido com os olhos daquela época e não com os olhos de hoje. Senão nós descontextualizaremos o próprio texto. E aqui, nesse caso, não há problema porque está muito atual o texto. Então, hoje fizemos o estudo do capítulo 3, encerramos o capítulo 3 da carta de Paulo aos Romanos, e hoje estudamos do versículo 21 ao versículo 31. Né? E no próximo encontro nosso, segunda-feira, amanhã, domingo, dia 27, normalmente eu faço o estudo da carta de Paulo aos domingos, mas eu já expliquei, como eu estou em férias de trabalho profissional, eu estou fazendo o estudo todos os dias. Mas amanhã, no domingo, dia 27 de abril, não me será possível, porque estarei participando do encontro da confraternização de espírita, da madureza e mocidade espíritas do Triângulo Mineiro, a Cometrim, que está sendo realizada lá na cidade de São Gotardo. Então, amanhã de manhã estarei lá, não conseguirei participar, fazer o estudo. Na segunda a gente volta com o estudo. Então fica aqui o meu agradecimento a vocês por terem me acompanhado hoje nesse estudo, nesse sábado pela manhã. Agradeço a cada um de vocês, desejo a todos vocês um excelente final de semana, um excelente fim de semana, melhor dizendo, um excelente fim de semana, e que todos sejamos abençoados pelo Criador. Muito obrigado. Deus lhes pague pela paciência de ficar aqui comigo nesse estudo de hoje. Até.